Ramsés II e a vida dos faraós. Conforme já aprendemos aqui no canal, o faraó, além de chefe de estado e soberano do Egito, também tinha o status de divindade, sendo conhecido como Horus Vivo, Osíris ou filho de Ra, ou seja, o filho encarnado do próprio Sol. Mas você realmente sabe como viviam os faraós? Não sei. Então se inscreve no canal, deixe sua curtida e segue no vídeo, que eu te conto que história é essa. A palavra faraó significa casa grande, ou palácio, e eram desses palácios que eles governavam o antigo Egito. Sempre envolto de grande riqueza, além de móveis de luxo e de alto padrão, considerando, é claro, as condições da época. Também possuía uma inumerável quantidade de servos e servas, responsáveis por toda a organização e cuidado necessários para manter esse padrão e a estabilidade do reino. A começar pelo vizir, o primeiro-ministro do faraó, que se ocupava das questões mais imediatas do dia a dia, enquanto o faraó podia relaxar e aproveitar toda a sua riqueza, das facilidades que vinham com ela, uma vez que tudo o que ele queria, ele tinha à mão, desde uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, ou uma serva, para atender desejos mais íntimos, ou até mesmo um servo, caso fosse do seu agrado. O faraó ainda se distraía com jogos, pescaria e caçadas. Infelizmente, vivemos em uma sociedade em que uma ínfima parte da população detém a maior parte das riquezas, enquanto a grande maioria vive com pouco ou praticamente nada. E embora o abismo social entre ambas as classes fosse relativamente menor durante o período denominado de História Antiga, ele ainda era bem visível. E a administração faraônica não estava muito longe disso, principalmente durante o período conhecido como Antigo Império, conforme explicamos no vídeo que deixei aqui em cima no card, em que a distância entre o faraó e o resto da população era tanta que esse período chegou a ser retratado como impessoal. Os faraós mantinham alguns costumes no mínimo incomuns, como o uso de barbas metálicas que tinham a intenção de se assemelhar com a aparência de Anubis, a divindade responsável pela morte do Antigo Egito, além de ser o juiz de seus destinos. Os faraós tinham ainda o costume de fazer com que os corpos de seus servos fossem cobertos de mel. Assim, os insetos, que existiam em grande quantidade no período, fossem atraídos e acabassem presos aos corpos dos servos, fazendo com que o faraó não fosse incomodado. Agora que entendemos um pouco mais sobre a luxuosa vida dos faraós e seus hábitos nada comuns, atendendo a pedidos, falarei agora um pouco mais sobre a figura do faraó Ramsés II, que, conforme já aprendemos aqui no canal, pertenceu à 19ª dinastia, reinando de 1298 a 1235 a.C. Ramsés era filho de militar, e seu avô, que não era de linhagem real, só subiu ao trono por ser general de um faraó que não deixou herdeiros, o colocando na sequência dinástica. Com 10 anos, já havia sido reconhecido como o filho primogênito do rei, o que lhe garantiu o trono, e não muito depois já estava inserido nas atividades militares, participando da conquista do Líbano. Já como faraó, priorizou o setor militar, mandando construir fortificações nas fronteiras e facilitando o deslocamento das tropas, que em seu governo foram profissionalizadas, recebendo o melhor treinamento além de lotes de terra. Chegou inclusive a fundar uma capital militar próxima ao delta do Nilo, em que toda a corte egípcia passou a morar. Instituiu ali uma indústria bélica, que fabricava carros de guerra, armaduras, armas e até barcos. Lutando com cerca de 30.000
contra os hititas na Batalha de Kadesh, que durou 15 anos, e conforme já aprendemos aqui no canal, só terminou após um acordo de paz dos dois lados. Assim, com a paz garantida no norte, Ramsés decidiu expandir o império para o sul, em busca de pedras preciosas, exercendo uma verdadeira carnificina contra povos. Com a fortuna que a exploração dos recursos naturais trouxe, Ramsés concluiu em Tebas o templo funerário de seu pai e construiu outro para si mesmo, atualmente conhecido como Ramesseum. Ramsés, ou o Mr. Catra do Egito, era extremamente mulherengo e ainda com 15 anos já era casado com Nefertari e já possuía 4 filhos. Teve tantas esposas que faria inveja a muitos sheiks árabes atuais, tendo esposas reais, esposas secundárias, além das concubinas. Acredite se quiser, mas estima-se que Ramsés tenha tido cerca de 152 filhos, apesar de que, como já era de se esperar, poucos foram reconhecidos na corrida pela sucessão do trono. Basicamente, as filhas dos 2 primeiros casamentos apenas, com Nefertari e Isis-Nefert. A mulher mais importante na vida de Ramsés, com toda certeza, foi Nefertari, que além de uma esposa dedicada, era também muito ativa nas tomadas de decisões e na estratégia política do reinado de seu marido. Após a sua morte, Isis-Nefert se tornou a esposa mais importante, uma vez que o faraó tinha várias, e com ela também já era casado desde a adolescência. Isis, porém, não teve praticamente nenhuma importância política na vida de Ramsés. Entre todas as suas esposas, também estavam 2 de suas filhas. É o quê? Uma vez que o incesto era aceito no Antigo Egito. Eram elas Meritamon, filha de Nefertari, e Bitenat, filha de Isis-Nefert. E acredite se quiser, as 2 acabaram substituindo as suas mães como rainhas do Egito. Considerado o faraó do Êxodo, Ramsés teria vivido 90 anos e governado o Egito durante cerca de 63 anos. Sua múmia foi encontrada em um túmulo coletivo de Deir el-Bahri, no ano de 1881. Em 1888, foi levado para o Museu Egípcio do Cairo, onde permaneceu em exposição. Muito obrigado por apoiar o projeto do Que História é Essa? Ele é o resultado de um profundo desejo de repassar o pouquinho do conhecimento em história que temos. E é graças ao seu feedback positivo que minhas forças foram renovadas, o que me motiva cada vez mais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, além de nos seguir em nossas redes sociais, as quais deixei aqui na descrição. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, em que seguirei te contando que história é essa.